Meus queridos amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Que Deus continue vos abençoando. Hoje eu estou aqui com uma curiosidade bíblica. Aquela especulação básica, né? Que muitas vezes nós ouvimos por algumas pessoas e às vezes até dizem que está escrito e não está. Mas nós vamos ao texto, mas antes eu quero fazer uma breve oração por sua vida. Amado Jesus, eu estou nessa tua presença, eu quero pedir ao Senhor, por bondade e por misericórdia, continue com as tuas mãos estendidas, abençoando a cada ouvinte da tua gloriosa e infalível palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Bom, meus irmãos, o texto que eu quero ler, ele está inserido em João, e também tem uma passagem em Lucas, Evangelho de João e Evangelho de Lucas. E eu quero tratar do assunto que muitas vezes nós ouvimos alguém falar que Jesus apareceu, chegou lá onde estava o discípulo após sua ressurreição, que ele passou por entre as paredes, haja vista que as portas estavam fechadas, né? E eu quero ver se a Bíblia realmente vai mostrar isso claramente. E para isso, abra a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo 19. Eu vou ler 2 versículos desse capítulo, quero que você preste bem atenção. Versículo 19, do capítulo 20, e o versículo de número 26, ok? O 19 diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Verso de número 26 para confirmar. Isso aqui já é incidente. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Os dois textos dizem que, literalmente, as portas estavam fechadas, né? E que as pessoas dizem que Jesus, ele passou pela parede. Haja visto que ele tinha ressuscitado, né, dentre os mortos, e ele se apresenta aos discípulos, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. E quando Jesus aparece aos 11, aí fala sobre a incredulidade de Tomé. Na primeira vez que Jesus apareceu, Tomé não estava. Os discípulos contaram como sucedeu. Na segunda vez, no versículo número 26, Tomé estava. E aí o texto vai narrar, mas não é isso que eu quero falar sobre essa questão. Falar sobre a questão de como ele apareceu. Ele pode ter passado pela porta, mesmo fechada. Pode ter passado pela parede, né? Pela parede. Pode ter passado pelo telhado, enfim. Mas certo é, a Bíblia não especifica por onde ele passou, por onde ele entrou. A Bíblia especifica que ele se aproxima ou ele chega no meio deles. E aí ele fala: paz seja convosco. Amém? Mas eu quero também ler lá no Evangelho de Lucas. Vou retroceder. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. No capítulo de número 24,
eu vou ler o versículo de número 31, que diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falara e quando nos abria as Escrituras? Aqui ele está narrando sobre o episódio no caminho de Emaús, os discípulos, quando Jesus foi convidado a entrar com ele e foram participar ali, né, da alimentação, e Jesus deu graça, e aqui depois eles se conheceram, e aí Jesus automaticamente some no meio deles. Verso de número 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Aqui diz que Jesus se apresenta, aparece aos 12, no versículo 36 do capítulo 24. Observe que em nenhum momento a Escritura vai dizer como ele chegou, por onde ele passou, como ele entrou, como ele saiu, que no caso aqui ele entrou, claro, foi pela porta, mas onde saiu também não se diz, que ele sumiu, se ocultou-se do meio deles. Claro, observe que uma certa vez, quando Jesus estava no templo, Jesus também se ocultou quando pegaram pedra para apedrejar ele lá no templo, ele se oculta, sai do meio deles. Então, o poder delegado a Jesus por intermédio de Deus, deu-lhes essas saídas, essas possibilidades. Eu não estou dizendo que você está pregando errado, estudando errado, porém, eu não diria que ele entrou pela parede, ou pelo telhado, ou pela porta, porque o fato é que o texto narra que ele chegou no meio deles. Ok? Então, essa é a curiosidade. Eu sou um pouco meio especulador, gosto de especular, e me deparei com essa situação. Outro sim, nós também vemos aquela passagem que Jesus ele anda sobre o mar, e que Pedro, por sua vez também, quando reconheceu, ele disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá te encontrar. Ele também foi, mas logo em seguida começou a afundar sobre o mar. Então, para o nosso mestre, nada é impossível. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida com essa palavra de reflexão e curiosidade, que isso faz com que nós despertamos para ler as Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, obrigado por essa oportunidade outorgada de vocês ouvirem essas passagens bíblicas, e nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém? Um abraço a todos, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Uma breve oração, mais uma vez, para encerrar esta palavra. Senhor, quero pedir mais uma vez a tua bênção sobre os teus filhos que irão ouvir esta palavra. Toma eles em tuas mãos, abençoa poderosamente, abençoa os seus lares, os seus familiares, resolvendo as suas causas, os seus problemas, eu pedi da minha alma. Em nome de Jesus Cristo, amado Filho, ó Deus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.